Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo agora. Obrigado, Selma, obrigado, Rízia, por aceitarem o nosso convite, participarem aí da nossa live de quinta. Muito obrigada. A gente também agradece. Eu agradeço também o convite. E me sinto muito honrada por estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a honra é nossa. Vocês estão falando da Selma, está onde, Rízia? Salvador. Eu estou em Salvador, Bahia. E Rízia? Baiana, mas estou em Maceió, Alagoas. O melhor lugar do Brasil. Lamento, Natanael. Não é mais Recife. nem o Rio de Janeiro, nunca foi. Maceió, Alagoas. E tem um lugar melhor ainda, ali para perto, São Miguel dos Milagres, tá? Que lá é meu lugar preferido na Terra. Maceió tem muitas belezas naturais, né? Muito. Aqui, e tem sempre um lugar lindo para poder conhecer. Gente, a Bahia também. Peraí, que história é essa? Fernando, fica aí. Vai começar assim. Não vê não, hein? Bom, 3 nordestinos aqui lutando para quem tem as praias mais bonitas? É Maragogi? É Porto de Galinhas? Será que é Cardeiros? É o Arraial da Será que é Juba? Fernando de Noronha? Começa a briga. Pois Lembrando que Fernando de Noronha não é no Rio de Janeiro. Não, só vai sair perdendo o Fernando, que ele está em desvantagem, né? 3 nordestinos aqui e pronto, acabou. Não, mas vocês estão certíssimos. Esquece o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma ilusão As águas idiótica. belas, mais frias do Rio de Janeiro, né, Fernando? Vindo da Argentina, aquelas águas frias maravilhosas. Bem isso. Estão dizendo aqui que eu nem conheço ao certo Pernambuco. Conheço. Já veio aqui, Fernando? Porto de Galinhas. Fui à praia de Muro Alto. Eita. Fui a Fernando de Noronha, lógico. Fernando de Noronha é Recife, né? O Recife não, é Pernambuco, né? Digamos que a gente roubou do Rio Grande do Norte, né? Porque era para ser Rio Grande do Norte. Exatamente. Coisas do Brasil. Deixa quieto. Entendi, viu? Conheço. Isso aí. Valeu, meninas. Obrigado. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. Boa noite, Natanael. Boa noite. Feliz aqui em conversar com 2 senhoritas. Eu tenho que ter cuidado, porque eu costumo chamar senhoritas. Eu levei um rela ontem, fui chamar uma senhorita, ela me deu um rela. Mas, enfim, com 2 senhoritas nordestinas, para falarmos um pouquinho sobre o que acho que todo mundo aqui mais gosta de falar, que é Pilates, né? Não é Big Brother, não é onde é que fica Fernando Noronha, e sim Pilates. Então, deixa eu já emendar uma pergunta, Fernando, pode ser? Manda bala. Como eu sei que essas 2 beldades iniciaram, talvez aí, não vou dizer iniciaram juntas, né? Porque, enfim, as 2 vão contar um pouquinho dessa história, mas eu queria saber se elas lembram, né, como é que foi essa aproximação, ou quando elas se conheceram no Pilates, se realmente se conheceram diretamente no Pilates, que eu acredito que foi, mas enfim, como é que foi esse encontro na vida? Vai, Rízia. Começar, Selminha? Comece. Selminha, na verdade, como a gente se encontrou, né, na verdade. Bom, a Selminha já está muito mais tempo que eu no Pilates, né? E ela é das elders da Bahia, vamos dizer assim. Ó. Eu cheguei bem depois. Para mim, assim, foi um privilégio, porque quando eu me encontrei com Pilates, eu me encontrei também com a dança. E isso transformou muito a minha forma de olhar o movimento, né? E aí transformou a minha forma também de fazer a fisioterapia. O meu fazer na fisioterapia foi inteiramente permeado por essas influências que vieram da dança. Então, quando eu fui fazer o curso da Fisiopilates Polestar, eu acabei conhecendo a dança, porque quem me deu o curso, na verdade, foi Taíra Mello, junto com a Adriano Bittar, que Adriano Bittar também é da dança, Taíra também era bailarina, né? Os 2 fisioterapeutas, mas eram bailarinos. E acabou que eu conheci Alice Becker, Selma França, Helena Matias, Gal Vilas Boas, Márcia Santiago. Então, todos esses nomes eu vim conhecer porque eu fui fazer o curso, né? Helena Matias, e então todo mundo eu acabei conhecendo por causa disso. Então, agora assim, para a gente poder estreitar mesmo os nossos laços, foi quando lá na frente, quando eu terminei minha formação, eu fiquei fazendo uma espécie que eles chamavam de, como é que é o nome, Selma? Não era monitoria, não, assistência.
Então, eu fiquei fazendo assistência para Gal Vilas Boas durante anos e fazer para Márcia Santiago lá em Vilas do Atlântico, que é bem perto de Salvador. Então, eu atravessava, eu morava no centro de Salvador e eu ia para Vilas do Atlântico e ficava até 9h30 da noite junto com a Marcinha. E foi uma experiência muito fantástica, assim. Então, eu estreitei os laços com a Márcia e com a Gal, e logo depois disso, eu acabei acompanhando os cursos também, sendo monitora nos cursos, para futuramente, quem sabe, ser educadora. E aí, quando eu comecei a viajar, e aí comecei a dar os cursos também, vinha ser educadora, aí a gente começou a viajar juntas. Só que a primeira vez a gente viajou juntas, eu não tinha muito intimidade com o Selminha, então a gente ficou no mesmo hotel. A gente ficou no mesmo hotel em Brasília, naquela época áurea, né, que todo mundo podia viajar, ficar em bons hotéis. Quality Lakeside. E a gente ficou num hotel muito legal lá em Brasília, e a gente dava curso, assim, tipo, 3 por mês. Então, num mês eu estava em Belém, no outro mês eu estava em Porto Alegre, no outro mês eu estava no mesmo final de semana, no outro final de semana eu estava em Brasília. E aí, um desses finais de semana eu estava com a Selma França. Ai, meu Deus, vou estar com a Selma França, já pensou? E aí, a gente foi estreitar os laços. Pode contar. Eu vou contar, porque Natanael, quando me convidou, eu falei, eu não sou desses negócios de live. E aí ele falou, não, é só um bate-papo, então eu vou falar como se eu estivesse aqui no bate-papo e tal. Eu levantei para mesa de bar, pode falar, as colheradas. Aí eu, né, Selma França e tal, e eu vou ficar aqui na minha, porque, né, vou fazer uma boa imagem. E aí demos o primeiro dia de curso, quando chegou a noite, aí fomos comer comida japonesa e tal, né, tudo assim, conversa, bate-papo, e fomos dormir. Foi show. Aí, quando chegamos lá no hotel, eu fui dormir. Quando chegou de madrugada, vi uma pessoa em cima de mim, assim, caindo em cima de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Era a Selma sonâmbula, já caindo em cima de mim na cama. E eu, meu Deus do céu, e ela não entendia, porque ela estava meio sonâmbula. Enfim, quando eu acordei de manhã, foi quando a gente começou a entender um pouco, deu risada, ela quebrou o gelo, né? Mas foi um maior susto, né? E aí foi que quebrou, teve que fazer acontecer isso pra gente quebrar o gelo. E aí, pronto, a gente ficou mais à vontade uma com a outra, né? Depois que ela também se entregou toda. Depois de ser atacada à noite, atacada à noite, mas não tinha intimidade maior do que essa, né, Natanael? Aí pronto. Aí, depois disso, a gente viajou mil vezes. Eu errei a cama, me joguei, caí em cima dela. Aí, depois disso, eu só pedi para a Fisiopilates não colocar a gente no mesmo quarto, mas consegui viajar com ela direitinho. E a gente ficou no mesmo quarto e eu comi suas trufas todas. Mas tudo bem. Que você história das trufas também. A história das trufas, eu saía vendendo trufas, louca, né? Que minha mãe trabalha. Sogra. Minha mãe trabalha com isso no interior da Bahia, chamado Vitória da Conquista. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade, lá no Sudoeste. Lá já divisa com Minas. E aí, todo mundo encomendava trufas, e eu levava, olha, a Daniela Martins aí, que foi minha aluna em Recife, hoje é minha amiga, minha irmã, aqui em Alagoas. Foi minha aluna em Recife, quando eu dei curso em Recife. E aí, eu levei uma caixa de trufas para trazer para minha sogra. E aí, a Selma, no sonambulismo dela, que nessa vez eu acho que ela nem foi o sonambulismo, ela usou de desculpa mesmo. Quando eu acordei de manhã, tinha papéis de trufas por todos os lados, dentro do banheiro, no quarto, em cima da cama, e ela tinha comido, eram 30 trufas, acho que ela tinha comido umas 15 nessa madrugada. E aí, é desse jeito. Resumindo, não dividam quarto com ela. Seríssimo esse sonambulismo da Selma. Enfim, aí foi essa a história. Quem fica sonâmbulo para comer 10 maçãs, né? Ninguém é sonâmbulo para comer 10 maçãs. Pronto, não gostei disso, Natanael. Agora, 15 trufas... Eu dizia, meu Deus do céu, eu comi essas trufas. Dizia, foi você, Ninha. Eu falei, mas eu não comi trufa. Aí daqui a pouco comecei a lembrar do barulhinho à noite, e eu mastigando alguma coisa, eu disse, meu Deus do céu, isso foi um sonho, não foi realidade. Eu fui lá e comi as trufas mesmo. Nossa, aí tinha as provas, né? As provas na cama dela. Que morta de vergonha, mas tudo bem. Isso aí estreitou mais ainda, né? Isso é que pode ser chamado de desconstrução de uma imagem. Pois é, meu filho, desconstruindo a imagem. Tirou Selma do pedestal, os élderes baianos. Essa mesmo. Com certeza. Mas aí a gente já começava o curso falando isso, né? Para os alunos já saberem com quem estava lidando, né? Foi bem assim. Agora é sua vez, Selma, nenhuma história dela. Na realidade, o que vocês estão me perguntando, na verdade? Vocês querem saber alguma coisa?
De mim em relação à Rízia, ou assim, mais ou menos? Se quiser contar um mal aí, pode contar, já que ela já fez sua caveira. Eu vou contar alguma coisa, porque eu viajei com essa menina, viu? E muito, mas ela é muito especial, né? Uma das pessoas, assim, que eu tenho maior admiração, assim, dentro da Fisiopilates. É muito inteligente, ela deu, durante muito tempo, a parte teórica, né? Que a Fisiopilates ela tem, que é uma parte muito interessante, que é preparatória para a pessoa poder entender os princípios de movimento, né? Então, assim, a Rízia, ela passa... Existem umas telas que passam muito bem esse trabalho, mas Rízia, ela tem umas metáforas, umas coisas que acabam chegando muito mais facilmente às pessoas, e é assim, dotada de uma simpatia, de uma simplicidade e de muito conhecimento. Então, assim, foi uma parceria muito boa com ela, né, durante, assim, quando a gente viajava junto, e assim, também com a questão da amizade, né, porque nem sempre no mesmo lugar que você trabalha, você é amigo de todo mundo, né, isso é uma realidade, mas ela, assim, é uma pessoa que chegou perto bem espiritualmente, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa história minha com Pilates, eu sempre acho meio interessante, porque eu acho que conta um pouco a história de Pilates em Salvador. Eu acabo contando um pouco. E assim, eu sou mais velha, então eu não sou a melhor, mas eu sou a mais velha. Então eu sei, eu conheço muitas coisas, né? Então às vezes eu vejo as pessoas falarem algumas coisas e digo, epa, essa pessoa não estava ali, essa pessoa estava, essa pessoa não, enfim, né? Porque estava junto. Então assim, eu comecei a dançar pequenininha, só para vocês terem ideia de como foi que eu vim com essa coisa de movimento. Aos 16, eu me movia muito, 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 muito. A criança super inquieta, 8 anos de idade, já estava, assim, parecendo os talentinhos para dança, com 12 anos já dançando, 16 anos dançando profissionalmente. Com 17 anos, entrei na faculdade de dança, né? Quando entrei na faculdade de dança, eu conheci a Alice. E a Alice já tinha um tempo que ela é alguns anos à frente que eu, mas, assim, ela viajava muito, então ela pegava algumas matérias, ficava atrasada em algumas matérias, né? Então, eu fiz faculdade de dança e fiz minha primeira aula de Pilates em 1991. Legal. Imagine, gente, a primeira aula de Pilates eu fiz em 1991. Né? Então, assim, no repertório de Marie José Blum, Alice tinha, ainda era na rua Antônio dos Passos, na Federação, no bairro da Federação, Salvador, Bahia, era na parte, a gente chama sótão, a parte de cima, né? Ela tinha uma cobertura, e aí era na parte de cima, era na cobertura, né? O estúdio dela, no primeiro momento. Então, as pessoas que faziam aula eram os bailarinos, e depois os bailarinos começaram a chamar o pai, a mãe, outras pessoas para poder fazer aquele tipo de exercício que funcionava. Para mim, era uma curiosidade que eu tinha. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu fazia muita aula de dança. Então, eu fazia balé, fazia macagrã, fazia a dança moderna, macagrã, tudo que tinha eu experimentava. Então, para mim, eu estava experimentando alguma coisa ali. E quando ela trouxe o Reformer para a casa dela, a gente ficava assim, ela fazia trio, né? 3 pessoas fazendo aula, colocava uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra coisa, e outra aqui para o equipamento. Eu ficava, puxa, que horas eu vou para o equipamento? Puxa, hoje não é meu dia, meu Deus do céu, essa mulher não vai me botar aí. Eu ficava pensando, porque achava interessante fazer um exercício no equipamento também, né? Enfim, fiquei de 91 até 95, tive muitos hiatos, porque viajava muito, para dançar, tinha uma vida profissional, assim, muito grande, de viagens, de bailarina profissional mesmo, né? Então, uma coisa muito, muito intensa, e por volta de 1995, mais ou menos, ela me chamou para assistência. Aí ela me deu um curso que ela tinha, que se chamava Pilates da Alice. E aí ela passou o repertório de Marie José Blum e começou a trazer um monte de gente para cá, para o Brasil, que ela trazia a gente, né? Vinha trazendo, nessa altura, ela já estava na parte de baixo do
do prédio dela, no playground, né? E ali ela teve as primeiras sócias delas, que eram colegas e alunas dela também, né? Que é Dani, é isso que eu quero dizer para vocês, porque assim, tem a gente que aparece, que vocês sabem mais ou menos o nome, mas existem outros nomes que são nomes importantes também, e que fizeram parte, e que construíram isso, e que disseminaram isso também. E que se você tiver os contatos e elas toparem, a gente quer conversar com elas também. Eu tenho o contato delas, eu tenho. Então, é Jaqueline Borges, Tina Campos, Daniela Augusto, deixa eu ver mais. Essas 3 pessoas eram pessoas assim muito fortes, tanto que foram sócias de Alice durante um tempo. Foram as primeiras sócias de Alice, né? E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava nesse estúdio de Alice, aí eu não posso ficar falando tanto, porque senão eu vou tomar a live toda, mas eu vou tentar falar o mais rápido. Fica assim, tranquila, depois a gente dá direito de resposta a Rita. Réplica. Então, assim, só para vocês saberem, depois eu passo a lista. Mas é importante isso, Selma. Fica tranquilo, fala mesmo. É porque tem muita gente que está aí no Pilates hoje em dia, mas fizeram aula com essas pessoas que estão aí no anonimato, que não fizeram questão. Por exemplo, a Jaqueline, ela nem gosta de internet. Ela tem umas fotos que ela coloca lá no Instagram, não sei o que, a Dani tá Move for Life, né? Mas, assim, são pessoas que gostam muito do movimento e o movimento gosta muito delas, né? São bailarinas, são pessoas muito verdadeiras com o movimento, né? E tem um histórico grande. Tina Campos também. Então, é um povo que entende o movimento, o sentido, né? Aquela coisa que você já viveu, e quer viver mais, porque você fazer isso, né? Então, aí, o que acontece é que no estúdio, eu trabalhava no estúdio de Daniela, junto com o Georgia, foi aí que eu já conhecia a Georgia da faculdade, né? Mas, minha professora de ginástica rítmica, ai, meu Deus do céu, minha mestre tá aí, ai, meu Deus do céu, mil beijos, viu? Olha, vou logo dizer para vocês que agora na Bulgária, teacher, que tem uma colega minha, ela levou uma ginasta para o PAN agora, tá sabendo? Então, assim, a minha galera é uma galera bem bacana. E Maria Elisa Lemos é responsável por umas mestres assim, maravilhosas em minha vida de ginástica rítmica. Me ensinou muita coisa também, ou seja, eu fiz muita coisa de movimento. Mas, assim, só para lembrar para vocês também, que tinham outras pessoas que experienciaram Pilates. Por exemplo, a Fátima Soares, ela trouxe em 88 para cá um protótipo de um reformer, porque ela fez aula com a Alan Redman, lá em Londres, quando ela estava fazendo a formação dela no Royal Academy Dance, né? Lá em Londres. Então, ela trouxe, tentou fazer, mas depois, sabe, não era dela também, ela não queria esse negócio de Pilates, queria mais para trabalhar o corpo dela, e ela deixou para lá, né? E aí, tem a professora Beth Greber, que foi minha professora de faculdade, que, assim, sempre estava nesse intercâmbio com os Estados Unidos e que fez Pilates lá, a Leda Moana também, a Carla Leite, que são professoras de Martha Graham. Então, assim, são pessoas que, assim, sabem muito sobre Pilates, tá? E que vieram antes de mim. Vocês estão entendendo? Assim, que experienciaram isso, assim, só para dizer para vocês. Eu tô lá na frente. Então, tem Tina Campos, tem essa galera toda que depois eu passo o nome para vocês. 98, vou tentar ser rápida. 98, o Brent veio para o Brasil. Fez a primeira turma dele, né, de Pilates. Eu tenho essa foto até hoje. E eu fiquei estudando, fiz minha certificação, fiz meu curso, fiz minha certificação. E depois nesse mesmo tempo, gente, eu preciso falar. Nesse mesmo tempo, eu, Georgia, Alice e Helena Matias, né, que é outra educadora da Fisiopilates bem interessante, nós 4 montamos o primeiro estúdio dentro do hospital no Brasil, no Hospital das Clínicas, que a gente trabalhava, fazia serviço voluntário no Hospital das Clínicas. Inclusive, eu fiz a especialização em clínica de dor, e depois, em 2000, a gente já estava escrevendo para um file, um file lá no Simbidor, tipo assim, era um congresso sobre dor, né?
Então, a gente participava dessa equipe multidisciplinar, que era uma coisa bem interessante, tá? E depois a gente entrou com Pilates no meio de psicólogos, psiquiatras, nutrólogos, enfim, anestesistas, pessoa que trabalha com ortognática, enfim. Então, assim, foi um período muito rico, muito interessante, e a partir de 2000, para onde Brent ia, ele dava um passo, eu dava outro passo. Ele dava um passo, eu dava outro. Ele ia para a direita, ele ia para a esquerda, eu para trás, eu ia atrás de Brent, para tudo que ele ia, porque eu precisava aprender o curso para poder passar o curso adiante. Também, em 2000, eu montei meu estúdio, que foi o lugar que abrigou diversos cursos, formou, assim, muitos cursos interessantes aqui no Brasil. Fiquei sendo sócia de Alice e Helena, né? E depois de muito tempo a gente desfez a sociedade, acho que 12 anos, 13 anos, uma coisa assim. Enfim, é isso. É chão. Mas você falou importante, porque a história lá de trás. São profissionais que ajudaram a construir o que a gente tem hoje. E não tinha estúdio de Pilates. Hoje em dia, às vezes, quando eu passo aqui e eu vejo um monte de estúdio, eu faço, a gente não imaginava que isso ia tomar essa dimensão, né? Claro que eu sei que tinha a minha colega, a minha amiga Cecília Panelli, fazendo também a formação dela com Romana Amo, de paixão, Aline Reis, Adriana Trotter, etc. Mas a gente estava difundindo, de fato, o trabalho do Polestar, entendeu? Mas elas estavam fazendo também, porque foram para os Estados Unidos, acho que em 95 e etc. Então, tipo assim, elas difundiram depois, mas a gente antes, talvez, pelo que eu entendo, porque até a Romana estava vindo ainda aqui, tinha umas histórias assim, né? Mas a gente proliferou bastante, porque era uma equipe de profissionais, assim, bem... As pessoas tinham... A gente tinha muita vontade, né? A gente gostava muito, então... Coração, né? Coração, exatamente. Boa. Bela jornada, atleta. Bela jornada. É um negócio de atleta mesmo, viu? Eu vou te mandar, porque para fazer eu dava nó em pingo d'água. Fazer um monte de coisa, nossa. A grama do vizinho é mais bonita, né? Todo mundo fica assim. Hoje em dia, quando eu vou falar que a minha tá horrível aqui da frente, mas... Não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque às vezes as pessoas chegam para mim e fazem assim, mas é porque eu quero fazer um curso com você, não sei o quê. Eu disse assim, bora fazer aula primeiro. Eu tive muitos problemas, assim, com alunos. Sim, não foi problemas, mas muitas questões, porque, tipo assim, as pessoas, elas não queriam viver o corpo, e ficava dizendo assim, meu Deus, como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe, não viveu no seu próprio corpo? Até por conta de tudo que eu tinha vivido lá atrás, né? Na minha vida, assim, de ter experienciado e ter querido, de como é que vai ser profissional de movimento se não gosta de movimento? É porque o RPG está dando problema de túnel do carpo, né? É porque... Por que é exatamente? Quer dizer, não é problema meu, mas eu ficava assim, puxa, aí eu pegava no pé, tanto que, assim, eu tenho 50% que gosta e 50% que não gosta, mas também não posso fazer nada. Então, assim, o que acontece? É o natural da vida, eu não sou esse anjo. Mas, assim, eu tenho certeza, e lhe digo, assim, que os profissionais que passaram por mim, eles tiveram que fazer exercício físico e experimentar aquele repertório, e passaram muito bem. Passaram muito bem, e hoje me agradecem. Me agradece. Poxa, Selma, você fez eu viver meu corpo de uma forma que eu não imaginava que eu fosse viver. Boa. Esse é o gancho, né, da Polestar. A Polestar, assim, da escola que a gente vivenciou, Pilates, né? O foco é sempre muito experimentar, né? A gente entendia que, como o Selma falou, eu só vou ensinar o que eu sei fazer. Então, a gente valorizava muito a prática, né? A experiência no próprio corpo. E aí, a gente sabia dar a dica certa, porque você vai sentir mais ou menos assim agora. Então, a gente sabia dizer, olhando para a pessoa, qual a mola, né? Porque a gente já experienciava no nosso próprio corpo. Então, isso era muito bacana. Eu lembro
Georgia, que estava aí falando com a gente, está aqui conosco também. Georgia é a nossa mestre da parte técnica, assim. Georgia, ela tem um olhar excelente, assim, para isso. Então, assim, como ela era a nossa líder, né, da educação, a gente tinha encontros de educadores, assim, que a gente começava a se mover 8 horas da manhã, parava 40 minutos, 1 hora para o almoço, voltava para se mover de novo, e a gente se debruçava no repertório, tipo, todo ano, o mesmo repertório, mas daquele repertório a gente saía coisas, cada vez mais a gente refinava, né, o movimento, e aí muitos imaginavam, a gente se encontrar para fazer a mesma coisa, né, e a gente conseguia ter um olhar mais refinado para a mesma coisa, para o mesmo repertório. E não ficar no raso, né? E a gente não ficava no raso naquilo. Então, assim, isso foi um tempo fantástico, assim. Muito bom mesmo. E eu, como fisioterapeuta, então, né? Porque, assim, Taíra era da dança, Selma da dança, muita gente da dança. Eu não sou da dança. Tô vendo, Gel, que você tá aí. Mas você foi. Foi um tempo que, assim, para mim, para o corpo, mudou muito a minha percepção para o movimento, né? E é legal que vocês falaram que a gente discute linhas, desde o início das nossas lives, a gente vem discutindo linhas de trabalho, seja uma linha mais tradicional ou uma linha diferente da tradicional, mas vendo vocês falando, nitidamente que o objetivo das linhas ele é o mesmo. E principalmente na questão de se formar profissionais, né? Todas as linhas pensam a mesma coisa quando vão formar profissionais, fazer os profissionais se movimentarem. Como você disse, a pessoa queria fazer o curso, mas no primeiro momento ela tinha que fazer aula. Exatamente. E isso é comum. E por mais que a gente diga que as pessoas digam que há uma linha aqui, uma linha ali, mas se diverge um ponto. Todo mundo tem que treinar, todo mundo tem que praticar, e o ponto principal é esse. Até porque a filosofia, a gente tem a filosofia, a gente tem a ciência que caminha com a filosofia, né? Mas, assim, o que você quer com isso é colocar o corpo para mover. Sim. O objetivo, na verdade, é um trabalho de condicionamento físico, né? Agora, só pegando esse gancho aí de Rize, esses encontros de educadores foram tantos. Tinha vezes, assim, que eu ficava absorta, assim, olhando para o mar, eu dizia, meu Deus do céu, mais um ano. Em que ano eu estou? 2050? Eu não sabia, mas era um negócio, era tão frequente, a gente se encontrava realmente, sob a batuta aí de Georgia, e a gente se encontrava para discutir, como o Rize estava falando, às vezes era o mesmo movimento, mas há um outro aspecto do movimento também, né? Então, um movimento sobre vários olhares, era bem interessante, tinham figuras assim que a grande maioria, né, assim, tinha muita vontade e tinha muita paixão porque estava fazendo, participavam e saía cada coisa muito rica, sabe? Assim, enfim, é isso. Deixa eu perguntar então uma coisa às senhoritas. Vê, desde que eu me dou por gente, e Selma, eu não sei se eu falo isso que eu ia falar, mas vou falar. Quando você começou a dar datas aí, teve umas datas que você falou e eu comigo, caraca, velho, eu tinha 10 anos. Caraca, eu tenho tantos anos. Aí vê que coisa. Não, eu não tô falando da história do Pilates que você contou, que disseram a você e eu disse, nessa fase eu tenho tantos anos. Aí eu pensando aqui, como no mundo todo, o Pilates ele teve essa base muito forte da arte, dos bailarinos, da dança, etc. E isso é visível até no contexto desse início, digamos, da Polestar aqui. Incluindo você, a Gel, que tem essa pisada da dança muito firme, muito forte. E aí, a Polestar ela tem uma ótica muito também científica. Né? Isso muito da reabilitação e etc, etc. Que, pelo pouco que eu vi, eu vejo que Rize puxa também muito, talvez, para esse lado. Aí você, então, é o que eu quero perguntar às senhoritas, já que uma, talvez, pode ser um erro meu, e aí Rize me corrija, talvez Rize tenha vindo primeiro pelo lado mais científico e Selma pelo lado mais da arte. Então, se esses dois lados estão presentes na Polestar, Rizia, vou começar com você. Como é que você acha que interage esses dois mundos dentro do Pilates? Já que você até no momento, acho que você já pode até falar um pouquinho sobre o trabalho atual, que eu acho que é dentro de um
de um contexto até mais ciência, digamos, né? Não sei se é isso, do projeto seu mais novo. Tá. Acho que são meio que duas perguntas aí, né? Vou ver como é que eu começo aqui. Bom, na verdade, o foco, talvez, do Pilates nessa linha que a gente, né, conseguiu caminhar aí, foi sempre, talvez, qualidade de movimento, né? E quando a gente fala de qualidade de movimento, a gente está falando de ciência e a gente está falando de arte, né? É um negócio que meio que se mistura aí. E aí entra no negócio do Encontro dos Educadores que a gente estava falando, justamente por isso, porque assim, a gente pensava em trazer uma fluidez para o movimento, e aí, ao mesmo tempo, a gente pensava como é que a gente acessa os nossos alunos, para que eles tenham esse olho, para que eles tenham essa paixão pelo se mover, porque o mover, a gente queria passar que ele era fluido, ele era preciso, mas ele não é milimétrico, ele é percebido, ele é sentido, como a educação somática traz, né? Não sei se vocês estão muito por dentro desse tema, né? Mas a educação somática traz o corpo vivido, o corpo sentido, que não é nem corpo que a gente fala de soma, né? E é soma mesmo, esse mente, corpo e espírito, que é tudo muito uma coisa só. Então, eu acho que foi isso é que é apaixonante no Pilates. O Pilates, ele é arte, o Pilates, ele é muito ciência, o Pilates, ele é muito... Ele pode, a reeducação do movimento, ela pode estar não só numa reabilitação, quando a gente pensa na área de, né, mais para fisioterapia, pode trazer muitos conteúdos para você agregar na área de educação física, né, de preparação corporal para atletas, por exemplo, ou então ou só fazendo prevenção com atletas, com qualidade de movimento, com esse olhar, né, que é um olhar muito mais global, pensando em estabilização dinâmica. Olha, imagine quantas coisas que a gente, na verdade, pode agregar para a parte de educação física e para a área de dança. Hoje, por exemplo, eu estou mais na dança, né? No caso, hoje eu sou professora da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas. E eu estou como professora na área de dança, né? Aí eu vejo, assim, como assim, no meu entendimento, né, como Deus traça certinho os planos, assim, pra gente, né, ele já sabia que eu ia estar aqui na Escola Técnica de Artes com dança, eu sou fisioterapeuta, e aí eu já cheguei lá na dança, lá na Bahia, né, em 2003 eu estava terminando meu curso de Pilates, e eu tinha um contato, assim, sabe, eu estava imersa com o pessoal da dança, né, eu tinha um olhar que não era tão assim, né, que eu acho que a fisioterapia e o campo da ciência, se ele não misturar com a arte, ele também se perde. E acho que a arte precisa também dessa coisa da ciência. E aí, hoje que eu estou no campo da dança, na universidade, então, assim, na academia, muitos acham assim, então você é professora na área de dança e você dança lá? Eu falei, pouco, eu nem sei muito dançar. Que, na verdade, a gente nem precisa saber muito, porque cada um tem a sua dança, né? Mas, assim, imagine que na área da academia tem muita ciência por trás da dança. Então, a arte, ela é permeada de ciência. E, então, eu acho que eles se encontram, sabe, Natanael? E para mim, isso foi um encontro maravilhoso, porque eu entendo que eu fui presenteada com esse o meu mergulho na arte, para depois encontrar a ciência com um olhar mais sensível. Eu acho que é mais ou menos isso. Exato. É bem isso aí. E tu, Selminha? Olha, eu estava pensando aqui numa coisa bem interessante para falar para vocês, porque assim, que eu acho que talvez as pessoas que não conhecem o Polestar, né, elas não sabem exatamente para que o Polestar veio, né, o que o Polestar pretendeu. Muitas pessoas dizem assim para mim, porque vocês do Pilates contemporâneo, que pega uma bola, que pega isso, que pega aquilo, que faz isso, faz aquilo. Olha, eu nunca peguei numa bola e nunca ensinei nada numa bola para ninguém dentro de um curso, tá? Então, assim, na verdade, o Polestar, ela é uma linha que é uma linha de reabilitação, que tem uma simpatia muito grande com a Ivy Gentry, tá? Com que a Ivy Gentry passou, né? Ou seja, a Ivy, ela era uma grande bailarina e depois ela precisou mudar os rumos do que ela queria por conta de um câncer que ela teve. E daí ela criou um repertório, uma forma de se trabalhar para que o Pilates fosse acessível às outras pessoas, certo?
Então, essa acessibilidade também, não só para atletas, o Pilates não é só para atletas, não é só para bailarinos, mas ele também é para aquela pessoa que tem uma dor nas costas, né? Que tem uma cervicalgia, para aquela pessoa que, assim, não tem muita harmonia corporal, e que se machuca por falta da harmonia corporal dela, né? Porque ela, de alguma forma, ela é harmônica. A gente não pode dizer que a pessoa é desarmônica, mas a gente, no postar, a gente busca, sempre, assim, a ideia principal, na verdade, do trabalho é deixar que a pessoa tenha uma experiência positiva de movimento, né? Promover uma experiência positiva de movimento. E, para isso, a gente tem todo, claro, um repertório, né, que tem as qualidades de movimento desse repertório, mas a gente também tem a ciência. Então, Brent, ele trouxe para o Brasil, e foi muito falado durante muitos anos, o conceito de estabilização, né, que as pessoas até hoje acham que é uma coisa parada, né? Então, trouxe essa coisa de Paul Rhodes, da coisa do transverso abdominal, junto com a conexão com o diafragma, aí veio o Sapford, também fala do assoalho pélvico, do pulpo coccígeo, helicoccígeo, pulpo retal, coccígeo, essa interação de forças, né? E aí entra a ciência, mas a gente está sempre movendo e sempre buscando também uma qualidade para que a pessoa chegue no que Joseph Pilates pregava, né? Ela está presente, ela está inteira, ela está bem com o corpo dela, para ela executar as atividades de vida diária dela e como uma prevenção mesmo, como uma prevenção. E outras pessoas como reabilitação. Então, o repertório da gente, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas por que vocês não seguem um encadeamento de movimento como tal escola e tal escola e tal escola? Por quê? Porque a gente vê o indivíduo de uma forma individualizada mesmo, né? Individualidade biológica, especificidade, né? E a partir dessa avaliação que a gente faz, né? A gente vai criar um repertório, vai pegar o repertório, vai escolher exercícios do repertório que dê conta dessa situação que a pessoa está, no momento que seja uma situação de dor, uma situação. A partir daí, depois que que essa pessoa passa a não ter dor, né, que ela passa a ficar de bem com o corpo dela, a gente joga duro, né? Aí a gente começa a fazer um pilates mais intenso, uma coisa mais intensa, como normalmente as pessoas falam por aí, como normalmente o pessoal do clássico fala por aí, que se diz clássico, né, que até acho até que é um nome meio assim, mas, enfim, vamos dizer, de romano, do flat, ou de, seja lá, de que é o for. Então, o que eu quero falar para vocês é que a ideia principal é de construir um ser humano saudável, né? A gente não vai colocar a pessoa dentro do sistema, né? Assim, vai pegar o sistema e vai jogar para a pessoa. A gente vai fazer o seguinte, vai ver o que aquela pessoa está precisando, né? Vai equalizar aquelas questões, equilibrar aquelas questões, né? E que, normalmente, isso aí vai entrar ortopedia, vai entrar reumatologia, vai entrar uma série de outras visões aí que a gente tem para que essa pessoa fique bem e, a partir daí, ela faça um movimento mais saudável para aquele corpo dela, né? E aí, o que ela vai experienciar a partir daí são todos aqueles elementos que geram a fluência, que geram a qualidade de movimento, né? E que vai fazer com que ela transite muito bem na vida. Porque o Postar, inclusive, tem uma coisa muito interessante, uma frase bem interessante, que é a experiência positiva de movimento. Eles falam demais sobre isso. Falam também o tanto quanto necessário e o mínimo possível, né? Então, assim, eu acho que essa escola é uma escola muito, muito, muito bonita, porque ela enxerga Natanael, o corpo dele, como está, né? E quais os ajustes que a gente precisa fazer para que ele consiga ter uma experiência boa com o sistema. Na verdade, é mais ou menos isso. Muito bem. Rízia, deixa eu fazer uma perguntinha para a Rízia. Em que momento da sua trajetória profissional, você decidiu que, agora eu quero ensinar isso aqui que eu aprendi
quero passar isso aqui para outros profissionais. Quando isso surgiu para você, Rízia? Você tem algum momento específico? Na verdade, Fernando, foi assim, quando a Físio me chamou para fazer assistência na monitoria nos cursos, a empresa ela tinha dado um boom no Brasil, né? Na verdade, Pilates tinha dado um boom no Brasil, tinha poucas escolas de Pilates, e tinha, assim, a gente tinha poucos profissionais, né, na época. Então, assim, o Adriano já viajava muito, a Taíra já viajava muito, o Selma já viajava, todo mundo. Então, assim, como é que ia dar conta? Você tem noção, a gente, às vezes, em Porto Alegre, e principalmente Porto Alegre e Belo Horizonte, acho que eram essas duas cidades, né, Saminha? Eram as cidades que tinham, tipo, 4 cursos por mês. Então, assim, aí fora Belém, fora Brasília também tinha, tipo, 3 por mês. Enfim, então eles precisavam, principalmente, assim, de pessoas da área de reabilitação, que é quem dava a parte teórica, o PRPF, que era o que a Saminha falou antes, né, E aí tinha o curso, naquela época, ele era dividido, tinha etapas REAB, que a gente falava, que era de reabilitação, e etapas que era estúdio, que era mais o pessoal de educação física que fazia. Ó, a Silvânia aí. Boa noite, Silvânia. Aí, o que acontece? Nessa época, eles perguntaram, Rízia, você tem interesse? Era eu e Marla Lopes, que também a gente fez o curso juntas, né? E aí a gente, vocês vão querer, enfim. E aí acabou que a gente foi fazer essa monitoria. Então, caiu de paraquedas, assim, para mim, né? E, na verdade, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter talento para isso? Porque, né? E se eu for falar da minha caminhada aqui, vai ser outra live, porque eu nem imaginava na minha vida que eu nem queria fazer fisioterapia, né? Quase desisti de fisioterapia, fui fazer quase publicidade, propaganda, enfim. Então, eu falei, meu Deus do céu, vou dar conta desse negócio, mas eu vou. Enfim, eu acabei fazendo a monitoria, e aí acabou que, assim, eu fui com Taíra, a Taíra dava o curso e eu dava uma etapazinha para ela ver se tá ok, né, e ela ajustar as coisas, e aí, enfim, acabei dando o curso, né, e comecei a me identificar com isso. Eu lembro que uma semana antes do meu casamento, tinha vendido muitos PRPFs, eu não sei se eu já contei isso para você, né, Selminha? Uma semana antes do meu casamento, tinha um PRPF, e, tipo, já não tinha, assim, não tinha mais como, na agenda a gente tinha que se encaixar. Eu falei, tá bom, semana antes do meu casamento. Eu falei, vai ser massa, porque eu vou na 25 de março e vou comprar um monte de coisa lá. Enfim, aí eu fui, e era, assim, meu primeiro curso que eu ia dar. E aí, não, minto, desculpa, foi 3 semanas antes do meu casamento, eu ia dar 2 PRPFs, pense, era um no Rio de Janeiro, Fernanda, aí na sua terra, e um final de semana antes era em São Paulo. Só que aí já tinha dado outros cursos da parte prática, então eu já estava assim mais à vontade e tal, só que ia ser o meu primeiro PRPF. Aí eu lembro, não sei se Georgia lembra disso, Georgia falou bem assim para mim, Rízia, no de São Paulo eu vou lá lhe ver. Primeiro que eu já quebrei, aí já fiquei nervosíssima. E aí eu fui na primeiro PRPF no Rio de Janeiro, e aí quando eu cheguei, no dia anterior, meu Deus do céu, eu tenho acho que eram 115 slides, e eram 2 dias e meio de curso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo? Enfim. E quando eu cheguei no primeiro dia de aula, a menina falou bem assim, você sabe se a professora já chegou comigo, né? Aí eu falei, sou eu. Aí eu fiquei toda sem graça, aí eu já esqueci todos os slides nessa hora. E aí, na hora que eu comecei a dar o curso, isso foi uma experiência bacana, porque, assim, como você perguntou, como é que eu me despertei para isso? E nesse dia, foi o dia que eu me despertei. Quando eu comecei a dar os slides, aí eu tinha falado, meu Deus, o senhor me colocou nesse negócio aqui, então só me dá um empurrãozinho aqui, porque sei lá que eu vou lembrar disso tudo. E aí eu comecei a falar, né? E aí daqui a pouco, eu olhava para a cara de um, e um fazia uma cara assim. Aí o outro fazia outra cara assim. Aí eu comecei a pensar como eu poderia falar essa mesma coisa de outra forma. Aí quando eu vi, eu estava falando essa mesma coisa de outra forma. Aí uma carinha ficava, tipo, entendi. Aí a outra cara ainda ficava assim. Aí eu falei o mesmo slide de umas 3 ou 4 formas. Quando eu vi a cara de todo mundo ficando assim, tipo, eu falei, agora deu. Aí eu vou passar o slide. Quando eu vi, eu dei o curso, e não foi eu que dei o curso. Realmente, não foi eu.
E nesse dia eu falei assim, meu Deus, muito obrigada. E aí, no final, o pessoal falou assim, você dá esse curso há quanto tempo? Eu falei, é o primeiro dia. Aí eu falei, pronto, então deu certo esse negócio aí. E eu fiquei muito em paz, assim. E aí eu falei, poxa, eu me senti muito à vontade. Claro que, né, depois eu fui ficando mais à vontade. E aí eu fiquei muito grata, porque foi para mim, eu falei assim, poxa, eu cheguei e tô fazendo uma coisa que eu sinto que eu gosto. Porque quando você gosta, flui. Sim. Enfim, aí eu me descobri meio que assim, poxa, eu gosto de explicar as coisas. Se eu entender, eu vou saber explicar de diferentes formas. E foi assim, e aí foi meu teste foi com a Geórgia. Quando o Geo foi uma semana antes do meu casamento, aí eu fui um dia antes, fui na 25 de março, comprei todas as coisas que eu queria, aproveitei. E aí Geórgia estava lá. No segundo dia, Geórgia, nossa, né, diretora técnica, sentada para eu dar pela segunda vez o curso mais denso que tinha. Enfim, mas aí foi muito bacana. E assim, desde então, eu me descobri professora, né? Tipo, foi aí que a minha vida como docente, eu me descobri como docente. Então, assim, que eu me sinto feliz com isso, tanto quanto me sinto feliz atendendo. E aí eu me mudei para Maceió. Quando eu me mudei para Maceió, eu fiz o concurso da universidade. E quando eu me vi, eu estava lá dentro da dança, dando aula de novo, né? Ensinando novamente. É isso. Então, foi através do Pilates, né, que eu me descobri enquanto docente. É isso. Você falou Deixa eu só aproveitar o ganchinho que ela falou a Risa falou uma coisa, que teve uma pergunta no início da live, eu estava esperando um momento de colocar, e a pergunta cai bem agora. Não sei se você está conseguindo... Adorei a definição de 3 coisas que aprendi com a Risa numa conferência. Acho que cai bem nisso que você falou, né? Eu encontrei meu estilo de explicar alguma coisa. Eu ainda me lembro que Geórgia me ligou do aeroporto. Ela falou, Selma, a Risa deu um curso lindo. Fiquei encantada. Viu? Ela falou. Agora sim, só para eu entender, o que danado são 3 cuias? Como é, menina? Ficou no ar, Aí vou ter que falar, né? As 3 cuias, é porque assim, quando a gente fala daqueles alinhamentos dos 3 pontos, né? Quando a pessoa fica, por exemplo, se eu estou em pé, nem tô assim, mas como é que eu acho o meio do caminho, né? Porque muita gente fala assim, postura, né? Postura. Só que se eu falar postura para Natanael, para Fernando e para Selma, cada um vai achar postura de um jeito. Mas como é que eu vou achar para uma pessoa que está aprendendo? A gente precisa dar alguma linha para ela poder seguir, né? Aí eu falei, gente, aqui, olha aqui, isso aqui tem formato de uma cuia. Olha a torácica, tem o formato de uma cuia, um pouquinho menor. Olha o sacro, não tem o formato de uma cuia. Vamos alinhar as 3 cuias. E aí, às vezes, a pessoa estava assim, eu falei, essa cuia não está na mesma posição. Ou então, essa cuia não tá cuia. E aí, quando estou deitada, eu tenho alinhamento das 3 cuias. Se eu estou em pé, eu tenho alinhamento das 3 cuias. Se eu estou de lado, eu tenho como ter alinhamento das 3 cuias, né? E eu tenho percepção, eu tenho feedback sensitivo daqueles lugares. Enfim, foi isso. Claro que foi pegando a cuia mesmo, né? E tentando. Boa. Rízia tem umas imagens muito interessantes, muito bonitas. As pessoas dizem assim, mas não sei para que tanta imagem, não sei para que tanta coisa. A gente não enche as pessoas de imagem. Mas, assim, às vezes, aquela pessoa que você dá um comando verbal e ela não consegue realizar o movimento porque ela não consegue perceber o corpo dela, de repente você dá uma imagem e aí ela consegue realizar. Então, as imagens, todo mundo aqui sabe. O próprio Pilates falava, né? Não é verdade? Uma ducha interna, ele falava as coisas dele. Um chuveiro interno, internar o shower, né? Acessar, né? A gente tem que descobrir uma forma de acessar cada um. Às vezes não é com uma imagem tão precisa, a outra mais imaginativa mesmo, mas a gente quer acessar. Não é importante acessar. Obrigada, Silvana. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só um toque, às vezes é só uma imagem, às vezes você acessa de diversas formas. A gente quer mais visual, né? Uma coisa que você falou, Fernando. A minha filha estuda numa escola aqui que é construtivista, né? E eu acho bem interessante porque eles falaram assim, no Canadá tem muita essa coisa de você comprar as coisas para você montar, né? Só que tem gente, aí quando você compra o manual, eles estavam falando sobre isso, no manual tem
uma parte que vai dizendo passo a passo, tem outro que tem as figuras, né? E tem um link para um vídeo. Porque tem gente que é visual, tem gente que gosta de ler passo a passo, tem gente que quando olha só as figuras já sabe lidar com aquilo. Então, a gente sabe que cada um de nós temos uma forma específica de aprender, uma facilidade, um canal, né? Uma estratégia. E aí, eu acho tão bacana, porque eles tentam acessar a todos. Tem gente que aprende andando. Não aguenta ficar sentado para aprender, né? E é bem bacana isso, né? Da gente poder entender que cada um tem a sua estratégia. Como é que a gente vai acessar cada um, né? Sim. Nós somos diferentes, né? E isso é que é o bacana da coisa, né? Então, a gente tinha muito isso na nossa linha, né? E eu acho bem bacana, né? Como é que a gente vai acessar cada um? É mais com toque? Tem gente que já não gosta de ser tocado, né? Mas tem gente que, se eu mostrar, ele sabe fazer. E tem gente que com comando verbal consegue fazer, né? Então, isso é bem interessante. Você tinha falado que tinha uma pergunta aí, não foi isso, Fernando? Não, foi da Cuia, foi a da Cuia. Ah, da Cuia. Tá. Agora, veja que é interessante isso que vocês estão comentando e tal. Para mim, basicamente, isso é a característica de um professor. Saber acessar, transmitir a informação para fazer com que pessoas diferentes consigam captar aquela ideia, né? E isso não é todo mundo que consegue. Então, para mim, um instrutor de Pilates, ele pode ser uma boa pessoa que saiba simplesmente passar exercício, não sei se é só isso, mas para você transferir essa informação, você tem que ir além. Então, acho que a palavra professor, às vezes, pode ser uma coisa meio restritiva para alguns grupos, mas o educador em si, ele tem esse poder. Então, por exemplo, eu, antes de qualquer coisa, antes de ser professor de educação física, fisioterapeuta, eu sou educador. Eu sei que eu tenho esse, não sei se é dom, mas é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma pessoa que está perdida no mundo, um fisioterapeuta, seja o que for, um aluno, não sei o que, dizer, cara, ó, Pilates é isso aqui, você tem interesse? Não sou eu que vou dizer se isso vai ser para a sua vida, você que vai ter que descobrir. Eu vou tentar te dar a possibilidade de entender isso. Então, eu acho que isso é o que caracteriza um educador, antes de qualquer coisa. Parabéns, moço. Envolve sensibilidade, né? Educar envolve sensibilidade. Envolve sensibilidade, né? Um olhar realmente mais apurado. E assim, ainda falando dos cursos, e não fazendo propaganda dos cursos, mas só para as pessoas entenderem. E pode fazer também, não tem problema. Não. Eu assim, na boa, o que a gente tem, o que o Postar, ele se propunha, né, na verdade, era fazer com que, tornar aquele instrutor, né, fazer com que aquele instrutor, ele tivesse essas habilidades, ele conseguisse ensinar através, só com imagens, ele conseguisse ensinar mostrando exercício, ele conseguisse tentar ensinar, né, que a gente fala a palavra ensinar, mas a gente tem, na verdade, tenta, né, mostrar, que eles sabem, ou através de uma palavra positiva, né, de um estímulo positivo, né, que toda essa história da neurolinguística, etc. Então, assim, da gente não ficar usando os nãos, enfim. Então, fazer com que o instrutor, ele tivesse essas ferramentas, ele estudasse essas ferramentas e desenvolvessem essas ferramentas internas, para quando aparecessem esses tipos diferentes, né, de pessoas, esses perfis diferentes, a gente poder acessar, né, ter essa habilidade, essas ferramentas na mão, para poder tentar acessar. Então, uma das coisas também que é do curso, né, de tentar tornar o profissional apto, muito apto, a não só de uma determinada forma, com as mãos cruzadas atrás e olhando, ou pedindo para a pessoa fazer, não, você vai encontrar a forma que você vai, qual é a sua melhor forma de acessar, né? Não tem uma imitação, você não tem que imitar Joseph Pilates, você não tem que imitar Nathanael, não tem que imitar Selma, não tem que imitar Georgia, você vai descobrir em você como você vai acessar aquela pessoa que bateu na tua porta e está com determinada questão. Eu acho isso legal, porque eu vejo que muitos cursos às vezes se esquecem disso, de que o importante de um curso de formação é formar professores, né? Formar pessoas, que essas pessoas
saibam ensinar, né? Ensinar ou ter esse olhar mais apurado, né? Eu acho que isso que falta. Às vezes os cursos querem formar só atletas, de repente. O curso quer formar um praticante. Quer formar um praticante só. E não... Poxa, você falou uma coisa interessante, praticante. Pode continuar, desculpe. Não, Pode continuar. Era esse ponto. Às vezes o curso não se preocupa nisso, né? De formar um professor. Não. Vou te ajudar a como você vai ensinar, a sua postura, quando você toca, o momento que você pode tocar, o momento que vai falar, o momento que vai só olhar. Exatamente. Isso eu acho que falta. E crítico também, né? Sim, exato. Eu vou escolher esse exercício por quê, para quê, em que Sim, momento. lógico. Eu posso alterar ele, eu posso modificar esse exercício em um determinado momento, construir esse exercício para que ele possa chegar lá, né? E como ele é realmente, como ele foi criado, mas assim, é uma construção, né? E trabalhar esse vocabulário de movimento, porque às vezes as pessoas chegam com um vocabulário muito restrito de movimento, né? Gestos que são só repetidos ali. E a gente pode trabalhar esse vocabulário gestual, né? Ficar mais amplo, fazer variabilidade, mas ninguém conhece trigonometria sem saber dividir, né? Então, como é que a gente vai? Vamos somar, dividir, né? Vamos saber A, B, C, depois a gente vai juntar tudo, vai formar várias frases de movimento, né? Mas a gente precisa saber as letras, precisa saber os números. E se a gente tiver a forma, como você falou também, Natana, de acessar, né, cada pessoa, aí ela vai acabar se apaixonando, talvez, da forma como você vai passar essa técnica, né? Então, experimente o Pilates no seu corpo, e aí vamos ver, então, assim, da forma como a gente passa essa experiência, ela pode se identificar, assim, com a técnica, até porque a técnica, ela pode, como a Selminha tinha falado antes, não é você que se adequa à técnica. A técnica não vai mudar para se adequar a você, mas a essência da técnica é ela ser acessível também. É tornar todo mundo que pode aderir a ela, né? Mas é isso que é o bonito. Eu quero fazer com que você se mova. Agora, o caminho que você vai seguir, Natanael, é diferente do Às vezes você está fazendo a mesma ponte, só que eu posso fazer uma ponte que te desafie mais. Eu posso fazer uma ponte com o Fernando, que eu quero ter outra ênfase. A minha ênfase é uma habilidade, segmentar ossinho por ossinho. Já o Natanael, eu quero ver se ele distribui bem, se ele estabiliza bem a pelve, se ele move. E não, eu quero desafiar, então eu vou fazer outra coisa, mas eu posso construir, isso pode ser diferente para cada um. E isso é muito interessante, porque isso é atual, o Pilates, ele agrega, o Pilates, ele soma, então ele pode ser para todos. E foi uma técnica que veio para ficar mesmo, porque assim, como a gente veio, é uma técnica que trabalha estratégias para a pessoa conseguir se mover no dia a dia, com qualidade, com alguns ajustes motores, e que se adeque a cada um. Né? É apaixonante, eu posso levar o Pilates para tudo que eu fizer, né? Essa filosofia de qualidade de movimento. Tem uma coisa que eu acho, assim, que é, assim, meio, bem estranha, né? Que as pessoas, às vezes, falam, apareceu uma pessoa de Parkinson aqui, poxa, se a pessoa de Parkinson aparecer aqui, eu vou pedir para ela procurar um fisioterapeuta e depois ela aparecer aqui. Será que a gente não pode fazer um repertório que atenda aquela pessoa, né? Não pode escolher, né? Porque, assim, é uma doença, eu estudei um bom tempo essa doença, até palestrei, falei bastante sobre ela, hoje em dia eu já não estudo tanto nem nada, mas, assim, às vezes, durante um dia, o parkinsoniano tem 4 ou 5 estações, 4 momentos completamente diferentes, e, tipo assim, uma segunda-feira, 8 horas da manhã, o corpo dele está de um jeito, 10 horas da manhã está de outro. Então, imagine a importância de você entender, né, aquela fisiopatologia, o que está acontecendo com aquela pessoa, aquela individualidade, para no momento certo, que aquela pessoa estiver com a rigidez, você, ao invés de alongar, você fazer um exercício passivo, né, para que o corpo possa receber melhor um alongamento, né? Então, assim, não é só colocar para fazer um footwork, o cara tá lá todo com rigidez, né? E, enfim, é uma coisa da própria fisiopatologia. Então, eu não posso escolher, se ele chegou daquele jeito para mim, eu não posso escolher
um exercício para ele ou eu tenho que seguir uma sequência? Eu sigo uma sequência quando eu vou para uma aula de balé, porque eu faço precarian, eu faço plié, eu faço tandi, eu faço glissé, eu faço o rond de jambe, entendeu? E dali vai fundir, adágio, frappé, grabatimã, tem toda uma história, mas assim, as pessoas que vão para ali, elas sabem que ela tem que seguir aquilo, elas não estão com dor nas costas, né? Elas não estão com artrite reumatoide, outras doenças, assim, neurológicas graves e tudo. Será que essas pessoas, elas têm que estar fora do ambiente Pilates, né? E a ideia do postar é abraçar todas essas pessoas, sabe? Tem essa coisa muito inclusiva de trazer essas pessoas para o conforto dentro da estrutura de cada um, né? Do conforto e da cura. Agora, é claro que a filosofia, todo o trabalho que a gente faz, né, em Pilates, para mim, Selma, né, assim, a gente sempre tem que estar com a filosofia junto com os exercícios e junto com a ciência, porque no final das contas, para mim, a cura está no que ele dizia, né, na questão do equilíbrio que ele falava bastante, né, de você equilibrar lazer, descanso, trabalho, aqueles pressupostos básicos que ele tinha, né? Então, assim, o Pilates da minha escola, da escola que Rízia foi educadora, né? E Jorge é diretora técnica, é um Pilates que as pessoas de Parkinson, elas podiam fazer. As pessoas que tinham outras questões, elas tinham o direito de entrar no ambiente, né? A gente abria a porta para elas, sim. Legal. Muito bem, atleta. Deixa eu só dizer uma coisa, Fernando, que eu já passei por fases no Pilates, né? Eu não tenho tanta experiência como as meninas aí, mas eu já passei por fases bem de reabilitação. Eu entrei por essa porta, né? E depois teve uma fase, logo quando eu conheci Rafael Fiorini, em 2015, que eu meio que, assim, fiquei aquele cara que, poxa, é isso, não tem uma vírgula de diferença e tal. E, logicamente, também a gente vai amadurecendo, vai estudando outras coisas, outras visões. Mas o mais interessante de tudo isso é que, hoje, para mim, está muito claro que tudo parte da ótica do profissional, porque o próprio Joseph Pilates, isso está em vários lugares, você não pode dizer que não existe isso. Pilates falava que era para tratar de problemas reumáticos, Pilates falava que era para reabilitar. Então, se ele falava da boca para fora, se ele não conseguiu alcançar, por exemplo, um trabalho com parkinsoniano, se ele não teve essa experiência, ou teve e não foi documentado, mas eu tenho 100% de certeza, pelo trabalho que ele fazia, que ele não era assim. Tenho 100% de certeza por tudo. Se você pegar tudo que ele escreveu, você vê que o cara, ele na verdade queria que as pessoas buscassem a própria essência. Se você tivesse Parkinson, um exemplo hipotético, se você tivesse Parkinson, fosse lá nele e mostrasse que queria, ele ficava com você. Se você fosse saudável e tivesse ali por estar, ele não lhe atendia. Então, na verdade, ele ia muito mais pelo ímpeto da pessoa de querer ser melhor, de querer voltar à vida, de querer sentir realmente a experiência. Porque se não fosse assim, não tinha para que ele ter vídeo na cadeira, na Wanda Chair, ele com o menino com escoliose e você vendo que o foco dos exercícios era trazer o realinhamento, sem seguir PN de sequência de nada. Porque eu acho que as pessoas... eu já tô até meio tretoso agora do que eu tô falando. Eu acho que as pessoas ficam... Isso eu falo tranquilamente. Ficam querendo achar cabelo em ovo, ponta em cavalo. Ficam querendo dar explicação para tudo que Pilates fazia. Um cara que trabalhava com cerveja, tinha seus estudos, falava besteira também, fazia coisa errada, mudava de ideia. Então, assim, não era um Jesus Cristo. Não é porque ele escreveu uma coisa um dia que aquilo ali virou realidade. Porque no Return to Life ele falava que a coluna era para ser reta, por exemplo. Então, assim, você tem que ler aquilo com inteligência, pegar o seu conhecimento
na ciência do movimento, na reabilitação, e dizer, porra, o cara estava querendo isso aqui, ele estava nessa busca. Se for a essência, a busca de Pilates, provavelmente sempre teria um fundo de filosofia por trás, alguma coisa que os orientais entendem muito melhor. Muito melhor. Então era reabilitação por reabilitação. Mas a gente tem que trazer para a realidade de hoje, né? E eu acredito que o que importa, seja o Pilates tradicional ou não, ou a denominação que quiser dar, o que importa no fim de tudo é, beleza, o parkinsoniano está melhor depois que começou a prática? Tá, esse é o primeiro ponto, tá? Pronto, ok. Se você vai dar o nome que quiser, aí é outra história. E eu acho também que é interessante dar nome aos bois. Mas fica a seu critério. Agora, o importante, quando tira dinheiro, tira ego, tira as tretas do Pilates, o que importa no fim de tudo é, certo, e lá na ponta, o camarada que está fazendo Pilates para melhorar, ele melhorou? Exatamente. Acabou. Aí você, se quiser falar que enfim, dê a classificação que quiser, né? Mas a gente sabe que essas classificações, em vários momentos também, é muito mais questões políticas e de mercado, né? Sim. Próxima treta aí. Só uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque agora sou eu que pergunto. Vocês têm estúdio, né? E são professores também, eu sei disso. Sim. Né? Sim. Quando alguém chega uma pessoa chega nos estúdios de vocês, né? Assim, qual a maior queixa que você tem dentro dos estúdios? Do lombar, doenças ocupacionais, Sim. né? Aí você tem o primeiro exercício do Return to Life, que mesmo você regredindo, ele ainda é um exercício puxado, né? Sim. É ainda puxado. Então, e aí, gente? O que é que vocês fazem? Né? A pessoa, ela precisa fazer pilates? Não precisa responder, não, é só assim, eu só tô... Eu nem estou perguntando para vocês, é só uma forma de falar. E a gente recebe, porque entre 80% e 90% da população mundial tem problemas ocupacionais, né? Tem problema de dor lombar, tem problemas de dores cervicais, ainda mais agora nessa pandemia, enfim, isso aumentou. Selminha, né? mas eu quero Então, como é que a responder. gente faz para poder seguir? Você está entendendo? Assim, Sim. eu fico pensando, porque, assim, às vezes eu não entendo, porque, assim, existem pessoas que não são da minha linha e que são muito bacanas e que são muito verdadeiras. Ó, eu aceito a pessoa, eu faço isso, e depois eu faço isso aqui. E tem outras pessoas que dizem assim, não, eu vou dar o 100, vou rolar, rollover, não sei o quê, e vou desmembrar. Bicho, uma pessoa com dor, ela perde a percepção do corpo. Entende? O que você faz quando uma pessoa chega no subagudo lá no seu estúdio? Selma, entendo o que você fala, e sendo sincero, eu acho que isso é muito o seguinte, é feito você pegar o fisioterapeuta, que trabalha com piscina, fisioterapia aquática, o fisioterapeuta que ama eletroterapia, o fisioterapeuta que gosta de, sei lá, exercícios com bola suíça, e pega, cada um faz um serviço diferente para chegar lá no fim e a pessoa tá bem. Eu vou lhe dizer por mim, eu acho que isso é só linha de trabalho. Sim. Eu faço o 100. Você faz o 100? Faço. Desmembra ele todo, pé no chão, que seja, puxada, braço, que seja. Porque, mas veja, aí é justamente da ótica da linha de trabalho. Então, assim, como o 100 para mim é um aquecimento e o aumento da circulação sanguínea, então eu pego a idosinha, minha querida, tem umas idosinhas que faz pilates aqui, que não estão fazendo nesse momento, mas que quem olha faz, meu camarada, ela não é, talvez era melhor ela estar em casa, porque tem umas senhorinhas que faziam aqui, que meu amigo, umas senhorinhas que já estavam devendo, assim, para o camarada lá de cima. E o que acontece? Essas senhorinhas faziam 100, mas como? O 100 dela. Então era toda deitadinha, com a cabecinha apoiada, o bracinho se mexendo. Mas veja, é uma linha de raciocínio, não que seja certo ou errado, enfim. Sim. No frigir dos ovos, se eu for colocar na balança, certo, Nathanael? Com todos os casos clínicos que tem aí no seu estúdio, que, por sinal, no momento,
a gente estava em lockdown, está saindo do lockdown, na verdade estamos hoje, no último dia do lockdown de Recife. Seguindo sua linha de raciocínio, a galera com dor, como é que está hoje, iniciando a aula com 100 ou um pré-pilates antes do 100? Pré-pilates. Nenhum com queixa, tá todo mundo bem. Então, na minha linha de raciocínio, e do jeito que eu penso, pilates, funciona. Mas aí, cientificamente, bem, Não. Aí tem as análises, tem a forma de ver, tem a forma, né? Então, assim, a linha de trabalho que eu faço, eu uso, mas uso nessa linha que você, de certa forma, comentou também, que é, certo, vai usar, como vai fazê-lo? Tá. Sim. E para quem é? Agora, isso também é uma coisa que é do nosso trabalho aqui, que é, a ideia é tirar do aluno o máximo que ele pode. Então, é paciente, não pode fazer, por exemplo, o 100, a gente quer que você faça esse movimento e tal. Não consegue por quê? Porque dói. Dói aonde? Tem certeza que dói? Vamos fazer outra coisa. Aí, às vezes, eu faço outra coisa que tem os elementos para o 100 e o cara faz. Sim, entendi. Claro. O 100 deitadinho complica? Será que em pé fazer alguma coisa que vai ter uma dinâmica de membro superior e eu pedir para ele respirar profundo, será que funciona? Então, é a linha de trabalho. Tanto é que, já que a gente comentou, deixa eu dar um adendo que eu acho que vai ser interessante nessa discussão. Hoje, eu uso o nome, no meu estúdio, Authentic Pilates. Mas você vai dizer autêntico por quê? Porque autêntico no sentido clássico, blá, blá, blá. Eu sempre usei clássico por uma questão de mercado, para meio que diferenciar da minha linha de raciocínio, de outras linhas de raciocínio, mas clássico acho que remete muito à dança. E o autêntico, no meu caso, eu sou um cara autêntico. Por quê? Porque no sentido de, eu sou um cara diferente, eu sou assim, e tem gente, eu sou do basculho, né, feito diz o outro lá, meu colega de região. Então, assim, eu sou autêntico. E o trabalho que eu faço, eu tento ir na origem do Joseph Pilates, que tem coisa até que nem segue a linha de Romana, porque eu tento buscar o que o cara pensava. Ou seja, é uma linha diferente, é uma linha autêntica no conceito da palavra, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso que Selma falou, e eu acho extremamente importante, que é, você tem que ter clareza do que faz e acreditar no que faz. Como o Rafael Fiorini acredita, como tenho certeza que você acredita, como a Gel acredita, botando música, que eu acho massa. Eu ia falar um palavrão, não posso, eu tô meio treitoso, mas não vou falar um palavrão. Acho com PH maiúsculo, e que tem gente que depois fica criticando, falando água. Cada um faz do jeito que acha que deve. Acredita, faça. Dá resultado, faça. E acabou. E tem campo para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo. Falei mais do que Selma agora. Falou. E assim, existem instrutores e instrutores. Eu conheci Rafael Fiorini e fiz algumas aulas com ele e tudo, mas assim, Rafael, ele tem um olhar de fisioterapia também. Muito grande, tem, sabe? Só ele é fisioterapeuta. Ele sabe, ele é fisioterapeuta, ele sabe. Eu vi você lá, né? Treinando e tal. Exatamente. Então, assim, ele tem esse olhar também, né? Eu acho bacana, porque as pessoas estão sempre precisando de ajuda, né? Assim, eu acredito que sim, que as pessoas, quando procuram, né, o Pilates ou outras técnicas de movimento também, não é só para, eu quero me sentir bem, ou eu quero ter tal músculo, ou fazer isso, ou ficar com o corpinho assim. Não, tem dor ali também, né? Tem desconforto, tem compensação. Então, as pessoas, eu acho, procuram muito Pilates para esse bem-estar, né? Para preencher essas lacunas, essas questões. Selma, e vê que legal que você falou. Eu lembrei agora que você falou um pouco antes sobre questão da neurolinguística e tudo mais. Por exemplo, o trabalho do Rafael Fiorini, que é um trabalho que segue a linha mais tradicional, ele tem elementos motivacionais absurdos. Nossa. Isso não é, veja, e a forma que ele faz não é a mesma, por exemplo, que talvez o Fernando, que foi aluno dele, faça. Entendeu? Então, cada um vai ter uma interpretação do mesmo, né? Do mesmo elemento ali, que é o Pilates. Sim. A nossa riqueza é a diversidade, né? Assim, nós somos muito únicos, assim.
né? E cada um tem a sua beleza, tem a sua forma. Eu acho que o importante é você amar aquilo que você está fazendo e você, assim, a pessoa ir comprar carne na sua mão e você vender carne, você não vender pão. Uhum. Muito bem. Como é que está sendo o trabalho de vocês nesse período maluco que a gente está vivendo? Rízia? Na verdade, a minha forma de trabalhar Pilates agora não está sendo mais em grupo, né? Desde que eu entrei na universidade, minha prioridade é a universidade, né? E acaba que eu fico pouco tempo no estúdio, né? Então, assim, eu tenho feito consultorias no estúdio, eu tenho feito sempre nessa área de reeducação do movimento, de educação corporal, essa é a minha área de estudo na universidade também. E aí, isso tem acontecido não com idosos, eu tenho feito muita aula online, né, com idosos, e estimulando o movimento, mas pensando nessa coisa de trabalhar a consciência, a percepção, e sempre exigir o máximo que ele pode, como você falou, né, porque o máximo que ele pode hoje não é igual a ontem, nem é igual ao outro, né, mas é sempre tentando sair da zona de conforto, né. E aí eu tento fazer um pouco disso. Mas eu tenho trabalhado muito online e tenho trabalhado lá no estúdio, só que eu trabalho só individual hoje em dia, né? Então, se eu preciso fazer alguma manipulação, eu faço e a gente tem o estúdio à nossa disposição para que eu chegue lá e eu contextualizo essa questão do ombro, da cervical, da bacia, da pelve, para tentar fazer dessa parte uma unidade com o todo. E aí eu uso Pilates para isso. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Hoje eu não dou aula mais em grupo já há bastante tempo. Então, assim, hoje eu tenho pelo menos 2, 3 dias que eu estou lá fazendo esse tipo de coisa presencial e o restante eu estou online, porque eu também estou dando aula na universidade em formato remoto, né? Agora, os idosos, a maioria, estou dando aula online, para eles se manterem, que é 1 ano, né? A gente fizemos 1 ano agora, não é isso? De pandemia. Sim, foi. Então, desde abril do ano passado, eu tenho dado aula online para alguns pacientes que não saíram de casa, né? Tem sido desafiador, né? A gente está se reinventando e vendo uma nova forma de fazer. A mesma coisa que a gente fazia há tanto tempo e de uma forma bem diferente. Deixa, antes de Selminha falar, deixa eu só dizer uma coisa. Fernando tá ao vivo no Instagram, né? Tá ao vivo no Instagram. Oi? Só lembrando, porque já tem 1h17 de live, que daqui a pouco, acho que o Instagram vai dizer, tá bom. Então, quem quiser continuar vendo essa live, né, por garantia, fica atento, entra no YouTube, no canal Retorno à Contrologia, para continuar esse papo, se porventura o Instagram derrubar aí, a live que está acontecendo no Instagram, certo? Porque a gente está ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Os 3. Beleza? Eu vi tudo isso, Rízia, para isso. Tá vendo, Natanael? E você falou que era uma coisa simples, Natanael, que é um negócio assim. Sua. Deixa eu ir aí em Recife para você ver o que vai acontecer com você. Tu vai fazer acontecer, a gente vai marcar uma cerveja. Vamos, sem sombra de dúvida. Selminha, agora fale. Bom, eu, na verdade, estava fora, né, daqui do Brasil. Quando eu voltei, eu achei um lugar próximo de casa para colocar o estúdio. Veio o tal do lockdown. Tchan, 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 tchan. Então, eu comecei a dar aula. Eu tô com as mentorias, né, com profissionais. Eu tenho turmas de profissionais. E também tenho alguns pacientes, pessoas, clientes, né? Que fora do Brasil, pessoas que estão fora do Brasil, algumas, né? Tem uma africana, eu tenho uma bailarina lá ela está na Holanda, mas ela, na verdade, mora na Alemanha, então ela fica entre Holanda e Alemanha, é a bailarina, assim, de uma grande bailarina mesmo, e grande performance, fantástica, tem um desempenho técnico, assim, lindo, maravilhoso. E aí eu trabalho com ela também, e assim, eu saquei uma coisa bem interessante, porque antes a coisa da internet, ela me incomodava muito, então eu queria entrar, eu queria gritar, eu gritava aqui em casa, baixa os olhos, que isso, que é uma confusão.
Depois, com o tempo, a gente vai acostumando, né? E aí, quando você está com uma pessoa, você vê uma coisa muito tridimensional, né? Quando você está ao vivo. E aí eu comecei a ver a beleza de você ver bidimensional. Você tem outro tipo de olhar. Você começa a ver alguns engajamentos no plano sagital mesmo, né? E como você está distante, você se enriquece mais porque sua informação tem que chegar bem bacana naquela pessoa, né? E eu sou assim, eu sou muito detalhista, às vezes minhas aulas chegam a ficar um pouquinho chata com algumas pessoas, somente por quem entendeu, né? Porque assim, eu acho que uma coisa é aula, outra coisa é tratamento. Aula é fluxo de movimento. E tratamento é quando você está fazendo aquela coisa com parkinsoniano, com alguém que tem dor lombar, etc. Então, assim, essa coisa bidimensional que a gente tem aqui me fez ver outras coisas que, às vezes, até pessoalmente, eu não conseguia ver com a pessoa. Ou porque eu estava muito próxima dela, não tinha o distanciamento o suficiente, né? E é impressionante essa coisa do engajamento da pelve, das linhas no plano sagital, começaram a ficar dos 6, né? Das curvas 6, tanto da cola, a linha posterior, quanto a linha anterior, né? Esses espaços, isso começou a ficar mais... Encontrei uma forma e achei que comecei a ver melhor, mais distante. Talvez essa seja uma forma de me convencer, porque eu não gosto muito da coisa online, de me convencer que durante um bom tempo vai ser assim. Mas eu comecei a... Eu acho que eu encontrei isso, assim, que foi uma coisa boa, né? Show. E não morrer de fome, porque nosso trabalho todo é presencial, né? É presencial mesmo. Tanto do fisioterapeuta quanto do profissional de Pilates, né? Então, a coisa teve que acontecer aqui para a gente poder sobreviver. Eu não sei vocês dois se são ricos ou rízia, mas eu não, eu precisei trabalhar. Eu estou rico, eu não posso nem dizer que estou rico de saúde, que eu tive Covid recentemente, então nem isso eu posso dizer. Vai para lá, rapaz! Mas tomei a segunda dose já, tomei ontem, então agora espero que a coisa... Ó, Fernando, eu só tenho mais uma pergunta, que é aquela que eu gosto de fazer, então se você tiver uma... Manda bala, pode perguntar, depois eu faço a minha. Então, tá, a minha pergunta é, eu gosto de fazer essa pergunta para a gente sair um pouquinho desse tema, que eu sei que quem gosta de Pilates fica muito focado nisso, mas o que as senhoritas gostam de fazer quando o Pilates ele dá uma pausa na vida de vocês em algum momento? Ou seja, um hobby, enfim. O que vocês gostam de fazer fora falar e trabalhar com Pilates? Vai aí, Rízia. Você primeiro, que é a minha. Assim, para ser bem sincero, assim, claro que eu gosto de estar com minha família, né? Mas você fala para, assim, a nível de movimento, a nível de... hobby. Não, hobby. Hobby. Ah, eu gosto de tocar flauta, eu gosto de, sei lá... Eu adoro comer. Eu sou um monstro. Já não é a primeira, né, que eu falei. Acho que a pandemia aflorou isso nas pessoas. Mas eu sempre fui um monstro, mas tudo bem. Mas assim, gente, eu gosto muito, assim, eu gosto de fazer aula. Eu amo fazer aula. Eu amo fazer aula de balé, eu amo fazer aula de Isadora Duncan, eu amo fazer aula de aerokinese, de aerotonic, sabe? Então, essas coisas me fazem muito bem. Eu não gosto muito, gente, de esporte. Por exemplo, tem gente que gosta de vôlei, essas coisas. Nunca foi muito bom. Nadar, se me jogar no meio da piscina, eu afundo feito uma pedra, né? Então, assim, minha coisa é mesmo toda relacionada à dança, né? Tudo que for movimento fluido, né, de expressividade, improvisação, eu acho que é a minha praia desde pequenininha mesmo. Mas, assim, me deixa muito bem, me faz muito, assim, feliz. Eu fico muito nutrida, né? Agora, os outros hobbies, claro que eu tenho. Uma cervejinha, comer, namorar, como todo santo. Hobby, né? Cervejinha. Que é isso, cara? Tô brincando. Profunda. Além de que é uma coisa que eu aprecio com moderação no momento que eu estou de dieta, mas é muito bom. É bom demais. Você vê pré-feriado, aí o cara, caramba, uma hora dessa, ó, um filmezinho,
uma Heineken gelada. Sim, voltando. Isso. Volta. E tu, Rita? Então, eu gosto de correr, né? Correr eu gosto. Correr eu vou correndo e eu vou pensando. E aí, quando eu vejo, eu tô correndo e eu gosto muito de fazer isso. Agora eu tô numa fase da vida que eu amo fazer nada. Sabe quando... Tipo, eu adoro fazer nada. Adoro fazer nada. E eu tenho pouco tempo para não fazer nada. Não fazer nada mesmo. Uma vez eu encontrei um texto belíssimo sobre isso. Agora nem sei onde eu achei mais. Falando sobre isso, assim, de que quando a gente está livre, a gente fala, a gente vai fazer o quê? Já perceberam isso? A gente vai fazer o quê hoje? E eu tenho 2 filhos lindíssimos, assim, presentes de Deus na minha vida. E a gente tem passado tempo juntos. Então, assim, a hora que eu tenho livre, eu tenho para estar com eles, para poder curtir. E hoje em dia a gente está percebendo mesmo, né? A gente não sabe nada do dia de amanhã, né? Uhum. Então, eu tento aproveitar todo o meu tempo, porque a gente acaba trabalhando muito, né? O nosso 24 horas está tão pequenininho para a gente, né? Tá tão pouco. Então, assim, eu amo estar com eles, eu amo brincar, a gente tenta fazer esporte juntos, a gente tenta sentar no chão para brincar de boneca, eu adoro fazer isso, isso realmente me alimenta. Agora, eu tenho, assim, falando, o que você gosta muito? Eu gosto de fazer nada, e eu não tenho tido muito tempo para fazer nada. Fazer nada do que eu digo é assim, se eu tô com vontade de ler, eu vou ler, se eu também não vou com vontade de ler, eu vou ficar sem ler nada. Ou então, olhando para cima, contemplando a natureza, sei lá, um tempo livre, para eu poder estar com a mente tranquila, uma mente vazia, né? Mas isso eu tenho buscado. Olha, eu te digo, pelo início da pandemia, eu lembro que vamos passar 15 dias fechado, aí começou aquela coisa daqui a pouco, vai ter que passar mais tempo. Eu lembro que eu pensei, é agora que eu vou ler isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu não consegui fazer nada. E eu me... Parece que trabalhou mais, né? Aquela sensação esquisita de que eu tenho tempo de sobra e não consigo botar em prática as coisas que quero. Minha querida, o primeiro mês, se tivesse as casas de louco abertas aí, eu estava lá, batendo na porta. Eu fiquei pirado com essa coisa do tempo, que a gente gasta muito tempo trabalhando e mantendo a mente ocupada com coisas do trabalho. Então é isso que você fala. Eu, quando estou sem fazer nada, eu fico Eu também estou esquecendo as palavras depois de Covid, tá? Eu fico assim, caraca, velho, eu estou aqui sem fazer nada, cara, tem uma coisa para fazer, outra coisa para fazer, eu tenho que resolver tal coisa. É como se eu não me permitisse. E isso que você faz é extremamente necessário. Todo mundo deveria conseguir fazer isso. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é um hobby meu também. Rizia falou correr, eu não gosto de correr, não gosto dessas coisas assim, mas eu gosto de andar, porque eu sempre andei muito. E assim, às vezes eu fico sonhando que eu vou andar eu moro na Pituba, aqui em Salvador, só Rizia vai saber onde é, não sei se vocês dois sabem. Isso assim, se me der a oportunidade de ir até Itapuã, eu andar 2 horas, eu sou, assim, andando, eu sou peripatética, né, que chama. São aquelas pessoas que, na verdade, as ideias conseguem vir quando anda, né? Então, eu tenho isso... Ouvir a caminhada. Exatamente. Então, isso me areja a mente, inclusive quando eu viajo, ou em qualquer lugar que eu realmente tenha tempo, ou quando eu vá, assim, para fora, a coisa que eu mais gosto não é ficar olhando um monumento mais bonito, não, é caminhar. Caminhar longas distâncias, sabe? Isso me dá eu entro em cada situação danada, porque às vezes eu vou para um lugar que eu não sei como é que eu vou voltar. Como é que volta? Como é que volta, mas eu vou legal andando. Eu gosto demais de andar. Doideira. A desgastar também a quantidade de comida, né? Eu boto para dentro. As trufas, né? As trufas. Ok. Eu queria fazer a minha pergunta, para a gente aí chegar para o final, queria que vocês deixassem uma mensagem aí para esse nosso mundo do Pilates. Eu sei que o trabalho de vocês já é uma mensagem, né? Vocês já deixam mensagem em forma do trabalho profissional de vocês, mas uma mensagem em palavras, Selma e Raíssa, o que você deixaria? Rizia, perdão. A mensagem que vocês deixariam aí para nosso
nosso mundo do Pilates? Difícil? Quer dar uma andadinha primeiro? Que é difícil, Dá uma não, andadinha, assim, gente, no final desse filme a gente morre, né? Assim, no final dessa história... será? Não, peraí, sim, claro, a gente vai embora. Então, assim, respeito é uma coisa boa e todo mundo gosta, né? Eu não sou filha de Pilates, não sou Clara, não fui casada com ele, enfim, não sou prima, não sou nada. Eu não tenho que ditar como o Pilates tem que ser na vida das outras pessoas, dos outros profissionais, que os outros profissionais têm que ser assim ou tem que ser assado, né? Então, eu acho assim que, na real, respeito é bom e todo mundo gosta. Deixa cada um trabalhar do jeito que quer trabalhar, entendeu? O que importa é que se você acha que você está fazendo bem para a sociedade, você faz o que você acha que é melhor para você e deixa o outro fazer o que é melhor para ele, né? Eu acho que tem muita coisa de julgamento, julgar menos, respeitar mais, tá? O que o outro está fazendo, e o outro que se propõe a fazer, respeitar o profissional, respeitar a pessoa, né? Eu acho que é o princípio básico para a gente poder viver na sociedade e também para a gente poder ser colegas e poder ter a oportunidade de trocar, né? Sim, perfeito. É isso. Muito bem, Selma. Gostei. Rízia. Eu não sei, o que me veio à cabeça aqui, como eu não planejei isso, né, Fernanda? Quando você me perguntou, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu falava muito para os meus alunos. Sim. Agora eu estou falando para alunos profissionais, que iam ser profissionais de Pilates, né, os futuros professores. E aí eu sempre falava assim, gente, vocês têm que lembrar sempre que quem você está ali, o seu aluno, no caso que a gente sempre chamava assim, né, o paciente, enfim, ele é o querido de alguém. Então, para quem você daria sua mãe para fazer Pilates? Então, aquela ali é tia de alguém, é a mãe de alguém, é o querido de alguém. O seu querido você daria para quem? Né? Então, assim, falando nesse aspecto de professor, eu sempre falo isso, a gente precisa ter um olhar sensível para o outro, né? Porque o outro é ele, e eu sou o outro para o outro, né? E eu sempre ficava pensando nisso, assim, então, olha, se você pensar assim, que tem um querido de alguém que está sob os seus cuidados, com certeza você vai fazer o teu melhor, né? E então aí você vai conseguir pensar no melhor exercício, o exercício que se adapta à forma de falar, como acessar, o tom, a paciência, né, o discernimento, a sabedoria. E aí isso muda tudo, né? Porque a intenção muda o mundo, né? E aí é bem isso, assim, é uma das coisas que eu sempre falava para eles. Então, isso vai determinar, se você pensar assim, vai determinar a forma de como você vai acolher, né, as pessoas que chegam até você. E a gente tem no Pilates uma coisa muito bacana, porque a gente tem visto que não foi uma técnica moda, né, e veio para ficar, né, que bom, a gente está há muitos anos aí, e hoje a gente fala assim, vou fazer aula de Pilates, antigamente ninguém, né, hoje é muito comum, não, eu estou indo para o Pilates, e isso tá em todos as faixas etárias, em todos os níveis culturais, em todos, né, então a gente é muito acessível, e acabei falando isso e perdendo o meu raciocínio. Você está falando da questão do aluno, do professor que é o querido de alguém? Acabei perdendo meu raciocínio, mas assim, o veio para ficar e a gente precisa entender que, assim, a gente vai acabar passando essa não era isso que eu ia falar, não, porque eu já esqueci tudo, tá? Eu já perdi a linha do raciocínio. Mas era exatamente isso, assim, da gente entender que a gente tem uma técnica linda na mão, né, que acessa todos, e a gente pode ser um instrumento de mudança, não só para o movimento, né, mas é um instrumento de mudança na forma de acolher, de sermos unidade, né, que é o que a gente está precisando hoje. O mundo está clamando para que a gente seja unidade. E aí, Natanael teve aí Covid, graças a Deus está bem, mas a gente percebe, né, que a nossa atitude, a nossa forma de se comportar reverbera no outro, e isso provoca mudanças. Então, a gente, é urgente essa unidade, é urgente.
Então é isso, sabe? Era essa, mas já está sendo essa. Perfeito, excelente. Nada melhor do que encerrar a live agora, não tem nem o que continuar. Obrigada. Quero agradecer, Obrigada, gente. Selma. Assim, foi minha primeira live, fazer igual a Natanael, né? Obrigada, Natanael, Fernando, pela oportunidade. Que bom, me fez me sentir um pouco mais à vontade nas telas, que não é uma coisa natural assim para mim. Não, eu que agradeço. Foi um prazer enorme falar com você, conhecer você. Obrigada, saúde, sucesso para você. Selma, obrigada. Para mim também foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E estar em uma live, né? Que tem tanto tempo que eu não faço live, na verdade. E, assim, é uma coisa que eu não vejo depois, com certeza, porque eu não gosto de me ver nessas coisas. Eu não gosto, eu não vou ver, com certeza. Mas, assim, a oportunidade é uma oportunidade muito boa, um projeto muito bonito que vocês estão fazendo, né? A Georgia me falou. E, assim, eu acho que pelas pessoas que vocês já trouxeram para cá, né? Enfim, convidados nacionais, internacionais, alunos de vocês, acho que ou professores de vocês também, eu acho que todo mundo deixa uma semente bacana para quem assiste, né? Deixa uma reflexão. Acho que esse retorno à contrologia vem para alimentar muitas pessoas, assim, fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais, né? Às vezes uma coisinha que Rízia disse, uma coisinha que eu disse, que outra pessoa falou, e obrigada por vocês estarem com esse programa, né? Assim. Isso, obrigado. Muito obrigada mesmo. Como a Rízia disse, o objetivo é nos tornarmos uma unidade, né? Não peças diferentes, né? Separadas, né? Que a gente consiga seguir esse caminho. Obrigada. Espero estar na Bahia em breve, em Maceió também. Ótimo, venha, vamos lá. Embora. Valeu, meninas, foi massa. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado a todo mundo que estava assistindo a gente. No sábado temos mais uma live. Sábado não vai ser no domingo, porque domingo é domingo de Páscoa, né? Todo mundo merece descansar um pouco mais. Então, no sábado estamos aqui às 3h, beleza? Aqui no Instagram, no YouTube, também no Facebook. A gente vai estar com o Pedro de Portugal de novo e o Frederic Praga, que é o responsável pela Pilates Escandinávia, e é um cara também muito ligado a outras coisas que a gente vai falar na live. Está fazendo osteopatia e tudo mais, então legal. Tá? Ele é da Suécia e o Pedro vai ajudar a gente aí com um bate-papo. Beleza? Obrigado, meninas. Beleza. Foi um prazer. Bom feriadão. Bom feriadão para todo mundo. Boa Páscoa. Bom. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a live em 5 segundos. Obrigadão. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, meninos. Um abraço.